abrir a palavra de Deus, meus irmãos, mais uma vez. Vamos ler em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Será a mesma história, porém contada por outro evangelista. Mateus 8, verso 5 a 13, que nos diz assim: os irmãos podem ficar sentados e acompanhem. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Amado Deus, essa é a tua palavra. E nós te louvamos pelo privilégio de podermos nessa noite ouvi-la. Que o teu Santo Espírito venha estar falando aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém? A cura do servo do centurião. É essa história que nós lemos nessa noite e que nós vamos falar sobre ela nesta noite. Meus amados irmãos, é provável que muitos aqui já conheçam a história, outros não. E por isso nós vamos comentar um pouco sobre essa história e depois fazermos algumas aplicações para as nossas vidas. O que Deus tem para nos ensinar através dessa história? Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre o quê? Estamos pregando sobre o quê? Espero que você tenha entendido que a cada domingo nós estamos trazendo aqui um dos milagres que Jesus realizou durante o seu ministério. Então, são 35. E este é o milagre de número 10. Então ainda temos 25 semanas pela frente. Temos muitos milagres para conhecer e compreender a grandiosidade do poder de Deus, daquilo que Deus fez na vida de pessoas no passado, mas esse Deus permanece o mesmo nos dias de hoje. Amém? Nessa história nós vamos conhecer que um homem, ele é o personagem principal da história, apesar de não ser ele o que estava doente. O texto mostra claramente que aquele que estava doente não aparece na narrativa, não está diretamente aqui, em nenhum momento em contato com Jesus. Esse homem ele é mencionado no início e no fim da narrativa. Mas o personagem principal, além de Cristo, é claro, nessa história,
é um centurião. E essa palavra pode não ser uma palavra para muitos aqui que seja compreensível. O centurião, ele era um comandante de uma guarnição dos soldados romanos. Ele era responsável por cerca de 100 soldados. Então ele era comandante de 100 soldados. E o texto nos diz que esse homem, ele tinha um servo na sua casa. Ele não tinha só apenas um servo, mas um dos seus servos estava doente. E a enfermidade deste servo era grave. Esta enfermidade deixou aquele homem paralítico em cima de uma cama. E a enfermidade deste homem, ela se agravou de uma tal maneira que este homem sofria, sentindo dores, ao ponto que aquele comandante do exército, ao ver o sofrimento do seu servo, fica incomodado com tudo aquilo. E provavelmente o texto não está mostrando toda a história, toda a problemática envolvendo essas pessoas, mas é possível que esse centurião já havia buscado várias alternativas para ajudar o seu servo e não havia conseguido resolver o problema. Ele toma conhecimento de que Jesus estava naquela localidade, naquela região, e decide buscar ajuda com o Senhor. E Mateus diz que ele ele vai até Jesus, quando Lucas diz que ele enviou servos, soldados, ou pessoas que trabalhavam para ele, para ir até Jesus falar do seu problema. Não existe nenhum problema aqui pelo fato de um evangelista dizer que ele foi e o outro dizer que os servos foram. Porque naquele tempo, quando alguém era enviado em nome de outro, ele representava a própria pessoa. Quando Lucas diz que o Senhor enviou os seus servos, e Mateus diz que o próprio Senhor foi até Jesus, todos naquele momento entendiam que era compreensível e lógico que alguém que fosse enviado, ele representava a própria pessoa que foi enviada. Então nós não temos aqui nenhuma contradição no texto bíblico, pelo contrário. E ao chegar naquele lugar, ele implora, ele pede a ajuda do Senhor. Ele suplica que Jesus ajude. E Jesus, conhecendo que aquele homem não era judeu, mas vendo a fé daquele homem, Jesus o elogia, dizendo que nem mesmo entre o povo de Israel, Jesus havia encontrado alguém com uma fé como aquela. O que Jesus estava dizendo é que entre o povo de Deus, ele não encontrou alguém como aquele gentil com tanta fé. E Jesus disse para ele: vá, e o seu servo estará curado. E Lucas deixou claro que quando os servos chegaram em casa, aquele outro que estava doente já estava curado. E Mateus diz também que o centurião encontra o seu servo curado. Meus irmãos, inicialmente o que nós vemos aqui, e é a partir disso que eu quero compartilhar com os irmãos algo nessa noite para o nosso aprendizado, também para a nossa vida espiritual. É que esse homem, ele vai fazer um pedido de ajuda, ele vai fazer um pedido de socorro. Esse homem estava aflito, ele estava desesperado, ele estava angustiado, e ele precisava que alguém o ajudasse, e ele vai implorar por socorro, ele vai implorar por ajuda, como o texto diz. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, ou seja, ele pede por ajuda. No nosso convívio, na nossa sociedade, nós temos alguns telefones de emergência.
É bom que a gente conheça. E vai que a gente precise para sabermos pedir ajuda à pessoa certa. Por exemplo, existe o telefone para a Secretaria dos Direitos Humanos, que é o número 100. Existe o telefone da Delegacia da Mulher, que é o número 180. O Disque Denúncia 181, a Polícia Militar, que é o número 190. A Polícia Rodoviária Federal, que é o número 191, o SAMU 192, os Bombeiros 193, a Polícia Federal 194, a Polícia Civil 197, a Polícia Rodoviária Estadual 198, a Polícia Civil, aliás, a Defesa Civil 199. É bem provável que a maioria de nós aqui não saiba qual é o número que deve ligar, a quem recorrer, se estivermos passando por alguma área de perigo ou de necessidade dentre estes números, ou dentre esses serviços públicos aqui que eu mencionei. É bem provável que a maioria não saiba. É bem provável. E se nós não soubermos e estivermos precisando de ajuda, o que nós vamos fazer? É importante que a gente saiba disso. É importante que você saiba para quem ligar, se você está vivendo uma situação de perigo, uma situação que você precisa de ajuda. Você precisa saber para quem ligar, porque se você ligar para a pessoa certa, a sua vida ou a vida de alguém que você esteja com ele, ou que você conheça que precisa de ajuda, poderá ser salva. Poderá ser salva. Então é importante que a partir de hoje os irmãos agora procurem deixar registrado aí em seus celulares esses números de emergência. É importante. Agora, se a gente tem dificuldade de saber, conhecer os números para quem ligar, se algum serviço desse estivermos precisando, alguém esteja precisando, a minha pergunta é: qual número nós podemos ligar para pedir ajuda de Deus? Se for os bombeiros, você vai ter que ligar para o número 193. Mas se for para Deus, você vai ligar para que número? Se você estiver precisando da ajuda do Senhor, que número você vai ligar? Como você pode fazer para pedir a ajuda de Deus? O que você pode fazer para pedir a ajuda de Deus? O que você pode fazer para pedir socorro a Deus? Percebe que no versículo 5 ele diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou implorando, pedindo ajuda. Ele ouviu que Jesus estaria ali em Cafarnaum. Ele se dirige a Cafarnaum para pedir a ajuda a Jesus, porque ele sabia que Jesus era a pessoa certa para resolver o seu problema, que Jesus era aquele que poderia ajudá-lo, que poderia socorrê-lo. E quando ele vai nessa direção, ele implora, ele suplica por ajuda. E no versículo de número 6 ele vai dizer: Senhor, o meu servo está na minha casa, ele está de cama, ele está paralítico e ele está sofrendo muito, me ajude. Foi aquilo que o servo, aliás, que o centurião disse para Jesus. Mas o que nós fazemos se nós estivermos em uma situação de perigo, de dificuldade, de sofrimento? Se nós estivermos passando por um momento difícil, o que nós vamos fazer? O
que você vai fazer? Como você vai pedir a ajuda do Senhor? O Salmo de número 121 diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Mas como que a gente faz para pedir a ajuda do Senhor? Há outros textos que podem nos ajudar e nos mostrar que pedir ajuda é algo que nós devemos fazer quando estamos precisando de ajuda. Por exemplo, Tiago capítulo 5, versículo 13, Tiago disse assim: entre vocês, tem alguém que está sofrendo? Entre vocês, entre nós aqui, tem alguém que está sofrendo? E aí Tiago diz assim: se houver, que ele ore. Que ele ore. Porque a oração é exatamente a forma, o meio que nós vamos usar para pedir ajuda para Deus, através da oração. Então, quando eu fiz aquelas perguntas no início, que número você vai ligar para pedir ajuda a Deus? Como você vai fazer para pedir ajuda a Deus? A resposta é essa: através da oração. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus, que nós nos ligamos a Deus, que nós conseguimos falar com Deus e pedir a sua ajuda. É através da oração. E em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 55, ele diz: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Percebe que em situações de perigo, de ameaça de morte, de grande angústia, o clamor, o pedido de socorro através da oração é exatamente o meio de comunicação que nos leva diretamente para Deus. Em Jonas capítulo 2, versículo 2, quando Jonas estava dentro do peixe, ele disse o seguinte: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Em Lucas capítulo 23, versículo 42, quando Jesus estava pregado na cruz e ao seu lado havia 2 homens condenados à morte também, diz que um deles disse assim: Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim. O Salmo 18, versículo 6, nos diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu santo templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Temos mais e mais exemplos na palavra de Deus que mostram que pessoas que estavam em momento de grande perigo, de desespero, de grandes angústias, eles recorreram ao serviço de emergência do céu para pedir ajuda. Eles clamaram ao Senhor por socorro através da oração. E a minha orientação para todos aqui nesta noite é que você deve orar ao Senhor. Você deve clamar ao Senhor em meio ao seu desespero, à sua angústia, à sua luta, ao seu sofrimento, aos perigos que lhe cercam muitas vezes. Você tem que orar. Você deve orar. E mais, não hesite de que, se necessário, em meio ao seu sofrimento, fazer o que os homens de Deus fizeram. Como, por exemplo, diz aqui o salmista no Salmo 18, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro. Não ignore, não
condene alguém que esteja clamando, gritando, pedindo a Deus que lhe ajude. Não ignore e nem tampouco condene se alguém grita pedindo ajuda ao Senhor. Porque isso é compreensível da parte de Deus. Porque homens e mulheres e pessoas que serviam ao Senhor fizeram isso. E o Senhor compreendia muito bem o sofrimento humano, como Ele compreende também o sofrimento que nós enfrentamos nos dias também. Portanto, meus irmãos, nós precisamos pedir socorro. Se você está sofrendo, peça ajuda ao Senhor. Siga o conselho de Tiago: se alguém está sofrendo, ore. Ore. Não é para reclamar, não é para murmurar, não é para maldizer, não é para blasfemar, é para orar. Se está alguém sofrendo, ore. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E esse homem, ele implora por ajuda. E implorar, pedir, implica em humilhação, em um estado de humilhação. Quem pede se coloca em uma condição de humilhação. E muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos nos humilhar diante do Senhor. Lembra que foi cantado aqui uma música que diz: se eu me humilhar. Mas às vezes a gente não quer se humilhar. Quem se aproxima de Deus para pedir ajuda precisa se humilhar. Nós precisamos nos despojar, nos livrar de qualquer pensamento, sentimentos que nos impeçam de reconhecer a nossa fraqueza, as nossas limitações, as nossas necessidades e a grandiosidade daquele a quem nós iremos pedir ajuda. Nós precisamos nos humilhar. E esse homem, ele se humilha. E humilhar-se não é algo que nós somos instruídos a fazer. Nós somos alimentados, ou estamos sendo alimentados, a sermos arrogantes, orgulhosos, prepotentes, soberbos, autossuficientes, a acharmos que nós somos alguma coisa tão grande. Isso tudo é prejudicial na nossa relação com Deus. Porque às vezes as pessoas chegam diante do Senhor e dizem: olha, Senhor, eu não aceito isso. E estranho, né? Estranho. Porque a Bíblia diz que nós somos pó. E aí você chega diante do Todo-Poderoso, o soberano do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. E você ousa chegar diante deles e dizer: eu não aceito. Mas sabe por que está sendo dito isso e as pessoas estão fazendo isso? Porque nós estamos sendo alimentados a termos um coração orgulhoso, a termos um coração duro, a termos um coração que não reconhece quem realmente nós somos. Isso dificulta a nossa relação com Deus, porque a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Em outras palavras, a palavra de Deus diz assim: Deus, Ele é contra os orgulhosos. Deus, Ele é totalmente contra os orgulhosos, mas Deus é a favor dos humildes. Tanto é que Jesus diz no seu sermão do monte: bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para chegar diante do Todo-Poderoso, nós precisamos nos humilhar, assim como fez esse homem. E ele
pede a sua ajuda. E ele diz que o seu servo estava sofrendo horrivelmente. E o sofrimento, meus irmãos, é algo que nenhum de nós quer enfrentar. Nós não queremos sofrer, nós não queremos sentir dor. Quando alguém está doente, quando alguém está sofrendo, a primeira coisa, a primeira iniciativa dele é tentar se livrar do sofrimento, é tentar se livrar daquela dor. Mas a dor, ela serve para nos dizer que algo está errado conosco. Mas a dor é consequência do pecado que entrou no mundo. E é por isso que a gente sofre. É por isso que nós sofremos. E aquele servo que estava de cama, paralítico, talvez a sua enfermidade chegou a um ponto que ele sentia dores nos seus ossos, no seu corpo de várias formas. E naquele tempo não tinha morfina, não tinha tramal, não tinha nenhuma injeção que pudesse tirar a dor ou aliviar a dor daquele homem. E imagine você ver alguém que você ama sofrer e você não poder fazer nada para diminuir a dor de quem sofre. Aquele Senhor se compadece ao ponto de que Ele diz: eu preciso ajudar. E Ele vai à procura de ajuda. Se você está sofrendo, preste atenção, peça ajuda, procure ajuda. Se tem algo dentro de você que dói, peça ajuda, busque ajuda. Muitas pessoas estão sofrendo fisicamente e elas conseguem pedir ajuda mais facilmente, mas tem gente que está sofrendo na alma e não está buscando ajuda e não está pedindo ajuda, não está buscando ajuda. Se você está sofrendo, seja fisicamente, seja na sua alma, peça ajuda, busque ajuda, se humilhe, e você encontrará da parte de Deus compaixão, e você poderá ser restaurado da sua dor, do seu sofrimento. E aquele homem, ao chegar diante do Senhor, contou a sua história, o seu sofrimento, e a resposta de Jesus para aquele homem foi instantânea. Observe que no versículo de número 7, Jesus diz assim: eu vou lá curá-lo. Jesus escuta o que aquele homem fala e imediatamente ele responde: eu vou lá curá-lo. Meus irmãos, isso era tudo que a gente gostaria de ouvir quando a gente ora, né? Uma resposta imediata. Mas é preciso entendermos que Deus, Ele tem sua maneira própria de agir. Deus tem o seu tempo próprio para agir. E Deus tem um propósito em agir, quando Ele vai agir. É preciso que você entenda isso. E na palavra de Deus nós vamos encontrar, por exemplo, um Deus aparentemente demorando em responder a uma oração. Como foi o caso de Ana, como foi o caso de Paulo. Ana já orava há anos pelo seu problema. Ana tinha problema com a sua rival, e Ana tinha problema porque ela não conseguia gerar filhos. Então, durante anos, Ana orava e não havia resposta para a sua oração. Ou seja, muitas vezes a resposta será aparentemente demorada. Nós encontramos também na palavra de Deus um aparente descaso à nossa oração. Às vezes nós podemos ser tentados a imaginar que Deus está fazendo descaso da nossa oração.
No caso de Lázaro, amigo de Jesus, as irmãs de Lázaro mandaram mensageiros e disseram: ó, Lázaro, a quem tu amas, está muito doente e ele pode morrer. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente continuou fazendo o que estava fazendo. Passou mais um dia, passou o segundo dia, e aqueles mensageiros, o percurso que passaram. Então Jesus parece que não deu atenção àquele problema, de tal maneira que o problema aconteceu pior, Lázaro morreu. E de quem é a culpa? De Jesus. Porque mandaram pedir ajuda, Jesus escutou o pedido de ajuda, mas não deu nem a mínima. Às vezes nós seremos tentados a uma aparente descaso da parte de Deus à nossa oração. Mas a Bíblia nos diz que depois de 2 dias Jesus vai àquela aldeia em Betânia, e chegando lá, ele vai ressuscitar Lázaro dentre os mortos. O milagre maior é a ressurreição do que a cura. Jesus queria fazer algo maior do que simplesmente curar. Mas também, meus irmãos, nós temos uma maneira de Deus agir que às vezes é uma resposta imediata, é uma resposta rápida, como é o caso desse homem aqui. Ele acabou de falar e Jesus já responde de pronto: eu vou lá curar. Talvez nós sempre queremos que Deus nos responda de imediato, e principalmente por sermos a geração fast food, né? Do delivery, do online, da internet. Ninguém tem paciência de esperar e nós queremos tudo de imediato. Então, pastor, o que eu quero é que Deus me responda de imediato. Mas eu quero dizer para você que a história nos mostra que Deus tem várias maneiras de nos responder. Mas uma coisa eu quero dizer para você, é que Deus sempre responde a oração dos seus filhos. Ele sempre responde a oração dos seus filhos. Pode ser uma aparente demora, pode ser um aparente descaso, ou pode ser de imediato. Mas Deus sempre responde a oração dos seus filhos. Dentro do seu tempo, dentro do seu propósito, dentro da sua forma de agir, Deus sempre responde a oração dos seus filhos. Por isso, precisamos olhar para essa história e nos encorajarmos, encher o nosso coração de esperança e sabermos que se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos responde. E se for essa a sua vontade, Ele pode até nos responder de imediato. Pedir ajuda nos deixa humilhado, quebra o nosso orgulho, nos faz perceber que nós somos fracos. E muitas vezes a posição que nós ocupamos, o nome que temos, a quantidade de dinheiro que temos, isso pode ser um empecilho. E orar não é apenas o reconhecimento de que somos fracos, mas que temos um Deus que é forte e todo-poderoso. Às vezes alguém pode dizer: Senhor, eu sou o pastor da igreja. Eu estou falando com o Senhor. E daí? Nós não podemos nos apoiar no que nós somos, no que nós temos, no cargo que ocupamos. Nós precisamos nos lembrar de que nós somos fracos e limitados, mas que temos um Deus que é forte e todo-poderoso. Deus pode até demorar em responder a oração, mas Ele não vai deixar de responder aos seus filhos. Não vai. Nos versículos 8 a 9, nós vamos, meus irmãos, ver o reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é, através da história desse homem. Como falamos, esse homem ele era um centurião, uma autoridade.
uma autoridade. Mas no versículo 8 e 9, o texto diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, ao meu servo faça isso, e ele faz. Ou seja, esse homem, meus irmãos, ele está aqui para nos dar uma grande lição. Apesar de ser uma autoridade, ele reconhece que estava também debaixo de autoridade. E ele entende que ele tinha pessoas debaixo da sua autoridade. E aqui eu quero que você preste atenção em uma coisa que eu vou dizer nessa noite aqui. Isso é para toda a sua vida, isso vai mudar a sua vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O que esse texto está nos ensinando? Esse texto está nos ensinando que nós estamos debaixo de autoridades. E por estarmos debaixo de autoridades, nós precisamos nos sujeitar às autoridades que estejam sobre nós. E isso muitas vezes nós temos dificuldade de fazer por causa que nós fomos alimentados ao orgulho e nós não queremos nos humilhar. E esse homem, ele traz a lição, ele diz: olha, eu sou um centurião, eu tenho soldados debaixo das minhas ordens, e se eu disser a ele vá, ele vai. Se eu disser a ele vem aqui, ele vem. Se eu mandar ele fazer uma coisa, ele faz. E eu creio que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Porque o Senhor tem autoridade para fazer isso. O exército romano era um exemplo de disciplina. E muitas vezes nós não temos disciplina, nós somos indisciplinados. E nós pertencemos ao exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas muitas vezes somos indisciplinados. Os exércitos humanos das nações têm suas disciplinas. O reconhecimento de autoridades, de hierarquias. E as patentes se submetem umas às outras. Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida, pastor? O que o senhor está querendo dizer? O que eu quero dizer é que nós somos ensinados a sermos submissos às autoridades, a nos sujeitarmos às autoridades, a obedecermos às autoridades que estão sobre nós. Deixe-me dar alguns exemplos que na prática, nós que somos crentes, igreja do Senhor, muitas vezes estamos sendo indisciplinados, desobedecendo ao Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser sujeita ao seu marido. Ela tem que reconhecer que está debaixo da autoridade do seu marido. E muitas mulheres têm dificuldade de se submeter à autoridade do seu marido. Indisciplina. E não reconhecer que existe autoridade. Muitos filhos têm dificuldade de ser obediente e obedecer e estar sujeito à autoridade dos pais. Respondem os pais, gritam os pais, desobedecem aos pais, envergonham os pais. Por quê? Porque não reconhece que os pais são autoridade sobre as suas vidas.
crentes que têm dificuldade de reconhecer e aceitar a autoridade do pastor sobre a vida da igreja, sobre a vida dos crentes. Não respeita o pastor, não obedece o pastor, não honra o pastor, não quer seguir as instruções do pastor, desobedece o pastor, porque tem indisciplina. Tem indisciplina. Empregados que trabalham para os outros. E que o patrão diz, faça isso, ele diz, faça não, faça você. Indisciplinado, desobediente, que não é capaz de reconhecer as autoridades que estão sobre a sua vida. E os empregadores, os patrões, eles têm senhores sobre eles também. Nós estamos, meus irmãos, uns aos outros, sempre debaixo de alguma autoridade. Este homem nos dá uma grande lição. Ele diz, eu sou uma autoridade. Eu tenho soldados sobre o meu comando. Se eu disser a ele, vá ali, ele vai. Se eu disser a ele, vem aqui, ele vem. Se eu disser para fazer isso, ele faz. E muitas vezes, crentes, que diz que vai para o céu, é insubmisso, não se submete às autoridades. Só existe um único momento que nós não devemos nos submeter às autoridades humanas, seja elas quais forem. É quando estas autoridades humanas estão nos obrigando, nos mandando a fazer alguma coisa que é contra a vontade de Deus. Mas independentemente disso, se nós não estamos sendo forçados ou ordenados a fazer algo que seja contra a vontade de Deus, nós temos que obedecer. E quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando. A palavra não é outra, nós estamos pecando. Quando a mulher não reconhece a autoridade do marido, ela peca. Quando os filhos não reconhecem a autoridade dos pais, eles pecam. Quando os crentes não reconhecem a autoridade do pastor, eles pecam. Quando os empregados não reconhecem a autoridade dos patrões, eles pecam. Quando os patrões não reconhecem a autoridade deles sobre Deus, de Deus sobre eles pecam também. Entenda isso. E Jesus diz assim, ó, por causa desse homem. Porque esse homem disse, o Senhor não pode, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Porque um gentil, ele aprendeu na cultura judaica que eles eram imundos, impuros. E o judeu era o povo santo, o povo escolhido, o povo puro. Um judeu não recebia um gentil dentro da sua casa. O judeu não entrava dentro da casa de um gentil para comer. E esse homem, sabendo disso, ele disse, o Senhor não pode entrar na minha casa, eu não sou digno do que o Senhor entra na minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra, porque o Senhor tem autoridade, o Senhor é autoridade, o Senhor é o Senhor dos senhores, se o Senhor só mandar uma palavra, eu sei que o meu servo vai estar curado. Quando Jesus viu e ouviu, observe o que o texto vai dizer. No verso de número 10, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Os que dizem que são crentes, não creem tanto quanto esse homem que diz que não é crente, está crendo. Ora, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, meus irmãos, que nós precisamos nos humilhar, nós precisamos ser humildes, nós precisamos reconhecer as autoridades e nos submeter a elas, porque isso agrada o coração de Deus, e isso inclusive é uma condição para Deus responder a nossa oração.
Sabe que se você não se submete às autoridades, as suas orações podem não ser respondidas porque você está debaixo de desobediência. Esse homem teve a oração respondida de imediato, porque ele era um homem que reconhecia as autoridades e se submetia a elas. Seja humilde e não orgulhoso. Seja crente, ouça o Evangelho e aprenda a ser crente. Tem muita gente que é crente que precisa aprender a ser crente. E para aprender a ser crente precisa ouvir o Evangelho. Precisa ouvir o Evangelho. Seja crente. Não se apoie nas muletas de quem você é, mas se apoie em Deus. Se apoie no Senhor. Por fim, nos versículos 10 a 13, nós vamos ver Jesus fazendo o milagre. Milagre é um detalhe aqui, irmãos. É apenas um detalhe. Toda a narrativa é gasta exatamente nesse enredo que parece não ser o ponto principal para nós, que o principal pode ser a cura. O milagre é apenas um detalhe. E Jesus diz: vá, o seu servo estará curado. O seu servo estará curado. Mas tem algo que eu quero chamar a sua atenção aqui por final, que é o versículo de número 11 e 12. Que é quando Jesus diz assim: olha, muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo: Deus vai salvar gente que não é aqui de Israel, que vão vir dos 4 cantos da terra, de várias nações. O Senhor vai salvar e vai trazer, e naquele dia vão estar sentados na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Um desses que vai estar lá, que estava distante, que não estava dentro do contexto desse povo escolhido, era eu. Talvez você, nós, que naquele dia estaremos sentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aí veja o que é que Jesus diz no versículo número 12: mas os filhos do reino, aqueles que batem no peito, eu sou filho de Abraão. Jesus disse: os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e lá haverá choro e ranger de dentes. Quem achava que era, não vai ser. E quem não era, vai ser. Porque o que vai definir a nossa condição perante o Senhor é a nossa fé no Senhor. Porque a Bíblia diz: se você crê, você será salvo. Se você crê, você será salvo. E aquele centurião, ele creu. Enquanto muitos dos que eram seus compatriotas, patriotas de Jesus, irmãos de sangue, não acreditavam que ele era o Salvador. Entende? Portanto, eu quero fazer uma rápida aplicação aqui. É que nós precisamos avaliar a nossa fé. Avalie como anda a sua fé. Avalie a sua fé. Jesus disse: nunca vi uma fé igual a essa. Só existiu 2 pessoas em toda a Escritura que foram tratadas dessa maneira. E os 2 não eram judeus. Um foi o centurião, um gentio. A outra pessoa foi a mulher cirofenícia, uma gentia também. Aliás, a mulher cananeia, desculpe. E nenhum dos 2 era judeu. Sabe o que isso nos ensina? Cuidado. Às vezes você acha que é crente, e não é. Avalie a sua fé. Avalie a sua fé. Busque crescer na sua fé em Deus. Busque crescer na sua fé em Deus. Precisamos ser crentes para ver a glória de Deus. Só quem vê a glória de Deus é quem é crente. Só quem vai ver a glória de Deus é quem é crente. Amém? Jesus disse: se creres, verás. Se creres.
Se você for crente, você vai ver a glória de Deus. Mas enquanto você for incrédulo, insubmisso, coração duro, você não vai ver a glória de Deus. Por fim, Jesus curou o servo daquele homem. Jesus salvou aquele homem. Jesus transformou a vida daquele homem. E a mesma coisa Jesus pode fazer com você. Jesus pode te curar. Jesus pode te salvar. Jesus pode te transformar. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Amém? Se você crer, você será salvo. Então creia. Creia no Senhor de todo o seu coração. Fiquem todos de pé, vamos